Jerusalém. Por volta do ano 35, um jovem fariseu guarda as capas de quem apedreja um homem chamado Estevão. Ele não atira as pedras, mas aprova cada uma delas. Seu nome, Saulo de Tarso, separado. É o que fariseu significa. Separado para a lei, separado para Deus. Separado contra qualquer um que ameaçasse a tradição. Pouco depois ele cavalga para Damasco. Cartas de autorização nas mãos, prisões a cumprir. E no meio da estrada, uma luz, uma voz. O separado foi derrubado. E quando se levantou, era outro homem. 20 anos depois, esse mesmo homem pega uma pena e escreve uma carta. Começa assim. O mesmo homem, a mesma palavra, separado, mas para algo completamente diferente. Este é o estudo expositivo de Romanos. 35 episódios, verso a verso. Eu sou o pastor Renato Silva da IBAN e hoje entramos nos 7 primeiros versículos da carta. No episódio anterior, vimos quem escreveu, de onde, para quem e por quê. Agora vamos olhar de perto como Paulo se apresenta e o que ele revela sobre o Evangelho antes mesmo de explicá-lo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que segundo a carne era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa se apresentando, como toda carta na antiguidade. Mas as palavras que ele escolhe são chocantes. A primeira, servo. Em grego, doulos, não empregado, não assistente, escravo. Num mundo onde a escravidão era uma realidade brutal e humilhante, Paulo escolhe esse termo deliberadamente para descrever sua relação com Cristo. Ele tem um mestre. Ele pertence a alguém. Não é dono de si. Mas no Antigo Testamento, servo do Senhor era título de honra. Moisés era chamado assim, Josué, Davi. Ao chamar-se escravo de Cristo, Paulo se coloca nessa linhagem. Alguém que não existe para si mesmo, mas para cumprir a vontade do seu Senhor. E é nesse esvaziamento que ele encontra sua maior liberdade. Segunda palavra, apóstolo. Do grego apóstolos, enviado. Alguém despachado com uma missão e com a autoridade de quem o enviou. Paulo não se candidatou, não foi eleito, não se autopromoveu. Ele foi chamado diretamente pelo Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Isso tem uma implicação prática enorme para nós, leitores. O que Paulo escreve a partir daqui não é opinião pessoal. Ele recebeu autoridade para ensinar diretamente de Cristo. O que vem depois dessa apresentação é verdade revelada. Terceira palavra, separado. Em grego, aforismenos, demarcado, apartado de tudo o mais. E aqui está a ironia mais profunda da vida de Paulo. A palavra fariseu, farisaios, vem da mesma raiz. Significa exatamente a mesma coisa, o separado. Paulo foi fariseu, separado para a lei, separado contra o Evangelho. Agora ele é separado para o Evangelho. A mesma paixão que o levava a prender cristãos, agora o leva a servi-los. E essa separação não começou na estrada de Damasco. Paulo escreve em outra carta. Antes de nascer, Paulo já era separado, como Jeremias, como o servo sofredor de Isaías.
ele não percebeu durante anos. Lutou contra, perseguiu o que Deus estava fazendo. Mas o plano de Deus era maior que a resistência de Paulo. Keller observa: para Paulo, esse evangelho é tão grandioso que ele está disposto a se apartar de qualquer coisa, riqueza, saúde, aplausos, amigos, segurança, a fim de ser fiel ao seu chamado. E será nesse esvaziamento que ele encontrará a plenitude. Mas o que é esse evangelho de Deus para o qual Paulo foi separado? A palavra grega euangelion tinha um significado muito concreto no primeiro século. Quando um imperador romano vencia uma batalha decisiva em território distante, ele enviava arautos, angeloi, para correr pelas cidades proclamando a vitória, a paz e a nova ordem. Era uma proclamação, não um conselho, não uma sugestão, uma notícia sobre algo que aconteceu. E essa palavra já aparecia nas escrituras de Israel séculos antes de Paulo. No contexto de Isaías, a boa notícia era que Deus reinou. O exílio acabou, a libertação chegou. Quando Paulo usa Evangelion, ele está dizendo: a libertação definitiva que Isaías anunciou finalmente aconteceu. E aconteceu em uma pessoa. Paulo diz que o Evangelho é de Deus, não dele. Não se originou com Paulo e nós não temos a liberdade de remodelá-lo ao nosso gosto. Paulo diz que o Evangelho foi prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Não é novidade. Cada página do Antigo Testamento esboça o que agora é declarado em detalhes. E o conteúdo desse Evangelho é acerca de seu Filho. Keller insiste neste ponto. O Evangelho é centrado em Jesus. Ele diz respeito a uma pessoa, não a um conceito. Não é sobre a minha vida melhorar. Não é sobre eu encontrar propósito. Não é sobre a minha família prosperar. É sobre o Filho de Deus. E quando entendemos quem Ele é, tudo muda, inclusive a vida, o propósito e a família. Mas só porque o Evangelho não é sobre nós. Nos versículos 3 e 4, Paulo descreve o Filho com 4 pinceladas. Primeiro, segundo a carne, era descendente de Davi, plenamente humano, descendente do rei Davi, cumprindo a promessa que Deus fez 1000 anos antes. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Segundo, mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus não se tornou Filho de Deus ao ressuscitar, ele sempre foi. Mas a ressurreição declarou publicamente aquilo que sempre foi verdade. O túmulo vazio é o carimbo divino. Este é meu filho. E agora, ele é o Filho de Deus com poder, exaltado, governando à direita do Pai. Terceiro, Jesus, em hebraico Yeshua, Deus salvará. O cumpridor, Cristo, o ungido, o rei designado por Deus. Nosso Senhor, Kyrios, título divino. 3 nomes, 3 declarações. O Evangelho não é só uma informação sobre Jesus, é um convite para nos submetermos ao seu governo, para fazermos dele o nosso Senhor. No versículo 5, Paulo revela o propósito do seu chamado: chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Fé não é apenas acreditar com a mente, é confiar com a vida inteira. E quando essa confiança é real, ela produz obediência, não por medo, não por obrigação, mas por gratidão. Lutero resumiu assim: somos salvos só pela fé, mas a fé que salva jamais está só. Haverá uma alegre obediência que flui do fato de confiarmos verdadeiramente nesse Rei. Nos versículos 6 e 7, Paulo finalmente olha para os seus leitores. E antes de dar qualquer instrução, antes de falar de pecado, de lei, de justificação, ele os descreve com 4 palavras extraordinárias. Primeira, chamados para pertencer a Jesus Cristo. A mesma palavra que Paulo usou para si, chamado para ser apóstolo, agora vale para todos os crentes. Ninguém se autopromoveu à fé. Foram chamados. Segunda,
Amados de Deus, antes de qualquer cobrança, antes de qualquer doutrina sobre pecado, Paulo lembra: vocês são primeiro e antes de tudo amados. A identidade cristã nasce do amor recebido, não do esforço oferecido. Terceira, chamados para ser santos. A palavra grega é hagios, separado, dedicado, puro. Mas cuidado, santo no Novo Testamento não é título de supercristão. Todo crente é hagios, não porque seja perfeito, mas porque foi separado por Deus para um propósito. Paulo, o separado, escreve para um povo separado. Quarta, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação combina dois mundos, graça, charis, o favor imerecido do mundo grego. Paz, shalom, a inteireza restaurada do mundo hebraico. E a fonte é dupla, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca o Filho no mesmo nível do Pai, sem explicar, sem defender, como se fosse a coisa mais natural do mundo. 7 versículos, uma saudação, e dentro dela, o DNA de tudo que virá nos próximos 16 capítulos. O Evangelho é de Deus, não nosso. Capítulos 1 a 3 vão mostrar por que precisamos dele. O Evangelho é centrado no Filho. Capítulos 3 a 5 vão revelar o que ele fez por nós. A obediência vem pela fé. Capítulos 6 a 8 vão explicar como vivemos essa nova vida. Somos chamados dentre todas as nações. Capítulos 9 a 11 vão enfrentar a questão de Israel. Somos amados e santos. Capítulos 12 a 16 vão mostrar como essa identidade transforma a comunidade. Tudo está aqui, na porta de entrada. Paulo comprimiu o mapa inteiro da carta em 7 versículos. Como quem entrega uma semente e diz: tudo o que vou plantar está aqui dentro. Paulo começou como um separado para a lei contra o Evangelho. Deus o derrubou numa estrada e fez dele um separado de outro tipo, separado para anunciar que Jesus é o Filho de Deus, ressurreto com poder, Senhor de todos. E a mesma coisa que Deus fez com Paulo, Ele faz com cada um de nós. Chama, ama, separa e envia. No próximo episódio vamos entrar nos versículos 8 a 17, onde Paulo faz a declaração mais corajosa da carta inteira. Até lá, releia Romanos 1, 1 a 7. Procure as 3 palavras que Paulo usa para se definir e pergunte a si mesmo: se eu tivesse que me apresentar a Deus em 3 palavras, quais seriam? Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio.